Ontem aconteceu o jogo da discórdia e consistia em um acusador chamar um acusado, fazer uma acusação e se a casa concordasse, esse acusador jogaria um balde de água no acusado. Porém, também poderia acontecer o contrário, a casa não concordar com a acusação e aí quem estaria sendo acusado que jogaria o balde de água em quem estaria acusando. O Arthur Aguiar foi alvo de algumas baldadas nesse jogo da discórdia, só que algumas situações foram muito polêmicas, porque assim nem os amigos do Arthur concordaram com ele. Antes de tudo, não se esqueça que você está no canal mais completo do Brasil, portanto clica no gostei, se inscreve e ative todas as notificações para não perder nenhum próximo vídeo. O Arthur estreou no jogo da discórdia sendo chamado pela Laís. A Laís convidou ele ali para dar uma plaquinha, ele foi sentar na cadeira do acusado, porém ele errou a cadeira. Ele foi sentando na cadeira que na verdade era para Laís sentar. Antes de sentar, o Arthur começou a limpar ali a cadeira, porque o pessoal já estava jogando há algum tempo e tinha bastante água ali, ele iria acabar molhando muito o bumbum, né? Bom, então ele passou a mão ali, limpou tal, quando o Tadeu corrigiu, é a outra cadeira, Arthur. E aí a Laís tirou um sarro, obrigada por limpar, porque o Arthur limpou a cadeira que era pra ela sentar, né? Mas foi um sarro assim que deixou o Arthur meio sem graça, ele nem respondeu, ela deu risada, algumas outras pessoas também deram risada, porém eu não consegui identificar quem foi. Eu não duvido que tenham sido os próprios amigos do Arthur rindo da cara dele, né? Enfim, aí a Laís deu a plaquinha ali de que o Arthur não tinha palavra e disse o seguinte: teve um episódio essa semana que uma pessoa foi no meu quarto pra juntar o grupo dele com o nosso grupo pra livrar os dois grupos de ir pro paredão. Porém, o Arthur, na primeira oportunidade, quis contragolpear o grupo que ele falou que ia se juntar. E como eu já tinha sido contragolpeada pela Natália, ele foi na Bárbara. Ou seja, quis eliminar duas do quarto que ele queria se juntar. Então ele não tem palavra. Aí o pessoal foi votar, a maioria discordou. O Arthur se deu bem nessa daí e ele jogou água na Laís. Logo em seguida o Arthur perguntou, posso ficar aqui para ser eu agora? E a Laís rebateu. Não, ninguém fez isso, o Arthur respondeu. Em nenhum momento eu me defendi, fiz uma pergunta do jogo. Aí a Laís se desculpou, entendi. Bom pessoal, só pra vocês entenderem esse trechinho. A Laís pensou que o Arthur iria responder à acusação, quando na verdade não poderia responder, né? A pessoa que é acusada só poderia jogar água, porque não tinha tempo pra todo mundo ficar respondendo, então o Tadeu não permitiu que ninguém respondesse. Quando ele só fez uma pergunta pro Tadeu, a Laís se intrometeu ali, então ficou meio feio pra Laís essa situação, né? Essa cena toda está no meu Instagram, @marcavlaoficial. Todas as cenas que eu vou citar aqui, tá? Vão estar lá. Então, confiram lá caso vocês queiram ver. O Arthur poderia ter chamado a Laís, né? Devolver ali a plaquinha. Mas não, ele decidiu chamar a Jade. Sentou em frente a Jade e mandou na cara dela. Eu tinha dividido com ela meu medo de ir pela casa. E ela falou que pela líder eu não ia pro paredão. Em nenhum momento ela veio conversar comigo e me colocou no paredão. Ela queria uma resposta e disse que não dava a segunda chance pra ninguém. Eu não fui eliminado. Ela disse, tive minha resposta, vamos ter uma segunda chance. Aí ela veio me dizer que me vetaria da prova do líder e eu disse que isso afastaria as chances de uma segunda chance. Ela falou que não sabia se eu colocaria ela no paredão se eu ganhasse a prova do líder. E eu já tinha comentado com os meninos que não. Nesse momento, a Jade protagonizou uma cena que polemizou muito nas redes sociais, que foi o momento em que ela mostrou o colarzinho do líder. Tipo, falando assim, ó, eu sou líder, você não é ninguém. E aí, essa cena acabou repercutindo muito nas redes sociais como uma atitude extremamente snob da Jade Picon, né? O Arthur ficou sem graça e finalizou dizendo, pra mim, a Jade não tem palavra. Aí o detalhe, o pessoal foi votar, só que quase todos discordaram do Arthur. Dos amigos do Arthur, somente o Thiago Abravanel concordou com ele. E é óbvio que ele perdeu essa votação e aí a Jade foi com uma cara de deboche jogar água nele. Já molhado, o Arthur olhou para os meninos ali e disse o seguinte, vocês não viram o que aconteceu? O Gustavo, que acabou de entrar na casa, respondeu, eu nem tava no negócio. Aí o Arthur rebateu, eu não tô falando com você não, tô falando dos que estavam e viram tudo e votaram não. Aí o Scooby disse, eu ouvi seu lado e ouvi o dela, os dois estão errados, vocês não sentaram pra conversar. E o DG, eu só ouvi o seu lado. Enfim pessoal, então vocês viram aí, os amigos do Arthur Aguiar
votando contra ele. Gravem isso que eu disse. O Gustavo, que acabou de entrar na casa, disse que não viu a história e que por isso não poderia concordar com o Arthur. Já o DG disse que só ouviu o lado do Arthur, né? Não ouviu o lado da Jade, que por isso não podia concordar com ele também. Gravem isso. Aí, depois de um tempo, a Jade foi jogar. Ela chamou o Arthur e deu a plaquinha de interesseiro pra ele. Pra mim, interesseiro é aquele que se aproxima e se afasta das pessoas repentinamente, dizendo que tá pensando no bem comum, mas só tá pensando em seu interesse. Eu sei de várias situações dele, mas vou falar de uma nossa porque eu tenho prioridade. A gente se aproximou no começo do programa, mas depois eu percebi que era interesse, porque você queria que eu ganhasse a prova do anjo pra dar pra você por pura pressão, porque eu não queria. Porque você ficava me pedindo toda hora. Eu perdi a prova do anjo, foi um desastre. Aí a primeira coisa que você disse quando eu ganhei o líder foi: agora eu vou pela casa. Primeira vez que você podia ficar feliz por minha vitória, você ficou triste por você. E aí eu disse que não te indicaria, você parou de falar comigo de repente, e aí eu te indiquei. E te indiquei de novo por proteção. E não quero segunda chance com você. Você agiu por interesse comigo. O Arthur, neste momento, ficou rebatendo. Não foi bem assim, mas, enfim. Aí o pessoal foi votar. E de novo, um detalhe muito interessante é quem votou a favor do Arthur e quem votou contra. Todos os amigos do Arthur concordaram. Sério, o Douglas, o Scooby. O Scooby disse que os dois lados estavam errados. Ele concordou com a Jade. O Douglas disse que só tinha ouvido o lado do Arthur e que por isso não podia opinar. Concordou com a Jade. Somente o Paulo André, que tinha votado não pro Arthur, não concordou com o Arthur, também não concordou com a Jade. Ele votou não também. Então assim, o PA, beleza, ele pode dizer assim: eu não sei de toda a situação, então não vou concordar com ninguém. Só que eu também achei muito sem sentido o Gustavo. Porque o Gustavo, que não tinha concordado com o Arthur e disse que não viu toda a situação para poder opinar, agora simplesmente concordou com a Jade. Se ele não viu a situação, como que ele pode opinar a favor da Jade? Não dá para entender. E aí, outro detalhe também é o Thiago Abravanel. Ele tinha concordado com o Arthur, e como é a mesma história, só que de dois lados diferentes, se ele concorda com o Arthur, ele tem que discordar da Jade. Mas ele foi lá e concordou com a Jade. Ou seja, o Thiago Abravanel concordou com o Arthur e com a Jade. Véi, não deu pra entender esse jogo, só deu pra entender que o Arthur não tem amigos, né? Bom, mais uma vez o Arthur excluído e, na minha opinião, humilhado, porque assim, os amigos dele simplesmente discordam dele gratuitamente. O Gustavo, que entrou agora, discordou do Arthur gratuitamente mesmo. Ele nem conhece o Arthur ainda e simplesmente ele ouviu uma história agora, porque vale ressaltar que ele não pegou essa história do começo, tá? Aliás, ele não pegou nem um trechinho dessa história, porque foi o momento em que ele estava confinado, então ele não sabe do que aconteceu, e simplesmente ele vai lá e opina a favor da Jade. Sabe o que é isso? Porque antes do Gustavo entrar na casa de vidro, quem era a favorita aqui fora? Era a Jade. A Jade era muito querida aqui fora, né? Ela era a campeã master do BBB. Ou seja, eles entraram lá, tanto a Larissa quanto o Gustavo, com a intenção de concordarem com a Jade em tudo que ela faz. Não, a menina é intocável. Só que eles vão se ferrar. Se eles seguirem esse pensamento, eles vão se dar muito mal mesmo. Porque simplesmente não é assim que o barco toca, velho. As coisas mudam e mudam muito. E a Jade não é mais nem um pouco querida aqui fora. Bom, vale frisar, ressaltando mais uma vez aqui, todas as cenas que eu citei, todas as discussões estão no meu Instagram, @marqueavlaoficial. Eu publiquei todos esses trechos lá pra vocês, então vão lá conferir. Muito obrigado por terem assistido esse vídeo, se mantenham inscritos com o sininho ativado, até a próxima e tchau!